Boa tarde, pessoal, tudo certo? Vamos começar mais um vídeo explicando como você faz uma multiplicação de monômios por monômios, né? Mas fazendo uso da geometria, né? E já gravamos um vídeo explicando a multiplicação de monômios por monômios quando eles são de grau 1, quando são de grau 1 e grau 2, não, só de grau 1, né? De grau 1 a grau 2 e foi isso. Mas vamos fazer agora um pouquinho mais detalhado quando se trata de multiplicação de monômios por monômios, quando os graus são de 1 e 2, mas geometricamente, porque essa parte não foi feita. Então, vamos lá. Na verdade, essa parte aí não foi feita. Então, por exemplo, se eu tenho... deixa eu ver aqui. Isto. Se eu tenho este monômio aqui que eu desejo multiplicar. 4x multiplicado por x ao... Não. Multiplicado por 2x ao quadrado. Digamos que eu tenho isso. Então a interpretação que nós devemos ter inicialmente é a seguinte, né? Que 2x quadrado ele se refere, em termos geométricos, né, a 2 quadrados. 2 quadrados, cada um de área, né, de área x ao quadrado. Certo? Muito bem. E o 4x a 4 segmentos, isso aqui se refere, vamos escrever mais abaixo aqui, a 4 segmentos de reta de comprimento x, certo? Então, na realidade, quando nós estamos multiplicando em álgebra, nós temos que pensar que os elementos, né, que estão sendo interpretados aqui como objetos geométricos, eles estão formando entre si perpendicularismos. Ou seja, quando eu multiplico um comprimento, que no caso é o comprimento de 4 segmentos de reta, por uma área, eu tenho que interpretar que este comprimento está perpendicular a esta área aqui. Então vamos fazer isso de modo que entendo o que eu estou querendo dizer. Então tenho 2x². O que é um x²? X² é, na realidade, você pode entender assim, como uma área de um quadrado, né, cuja base é x e cuja altura é x, ou seja, o lado é x. E o produto de suas dimensões, ou seja, a base vezes a altura, ou o lado ao quadrado, nos dá a área do quadrado, que neste caso seria x ao quadrado. Certo? Temos o comprimento de x, comprimento x, como sendo uma linha reta. Linha reta não, segmento de reta. Este comprimento aqui, ó, que é igual a esse aqui. É igual da base do quadrado aqui, né? X. Então, quando eu estou multiplicando 4x por 2x², eu tenho que entender que eu tenho dois quadrados. Vou fazer aqui mal empacamente, mas depois vai ficar direitinho. Dois quadrados. E esse segmento 4x são 4 segmentos iguais a este. 4. Né? Eles juntados entre si, né? Conectados entre si, ligados entre si. Então este segmento aqui, esse 4x aqui, ele vai estar perpendicular, no caso, se você estiver representando esta multiplicação aqui
que na verdade se dá num espaço 3D, tridimensional, apresentando assim dessa forma, esta linha reta 4x aqui, né? 4x. E aí esta linha reta ela está perpendicular, por exemplo, à base desses dois quadrados, certo? E aí você vai fechar todas as linhas aqui, né? Vai unir todas as linhas aqui. E você vai ter agora, então, né? Você vai ter aqui tá mal porcamente aqui, mas já vou mostrar para vocês. Você vai ter aqui como se diz, um sólido, um paralelepípedo. Então vamos ir para este paralelepípedo e mostrar para vocês direitinho. Olha aqui, ó. Que aqui desenhar assim não é fácil. Então vamos lá. Eis aí o paralelepípedo, né? Esse aqui é o resultado, esse paralelepípedo todo aí é o resultado da multiplicação, já é o resultado da multiplicação de 4x por 2x quadrado. Então, mas vamos identificar os elementos aqui, né? Vamos fazer isso. Então, aqui, ó, nós temos ali, na verdade, 4x que multiplica 2x quadrado. Você percebe que deste ponto aqui, ó, deste ponto até este ponto aqui, né, este comprimento na base daquele quadrado ali, ó, este comprimento aqui, ele vai medir x. Ele mede x. Como esta a face frontal aqui, ó, esta região aqui, ó, que estou achurando, tá? A frente aqui, ó, desse quadrado aqui, ó, né, que é a face frontal dele, como é um quadrado, então a altura desse quadrado aqui também vai ser x. Então daqui até aqui é x. Então, já que a altura é igual à base, a área desse quadrado aqui, ó, vai ser x ao quadrado. Então, vamos escrever isso. Então, a área dele vai ser x ao quadrado. Da mesma forma para o quadrado ao lado. O quadrado ao lado aqui também tem a área de x ao quadrado, certo? A área dele. Então, escrevamos isso. X ao quadrado. Totalizando, então, esses dois quadrados como sendo esses dois aqui, né? Como sendo 2x quadrado. Certo? Ocorre que isso eu só estou olhando a face aqui, né? Esses dois quadradinhos. Mas agora ocorre que o 4, que é isso aqui, o 4x quadrado, ele é quem? Não, o 4x apenas. São 4 comprimentos de x. Ora, aqui, ó, por estar numa representação, né, planificada deste paralelepípedo, né, o comprimento aqui não está de acordo. Na verdade, esse comprimento aqui ele mede, né, na verdade x, mas ele aparenta ser maior do que está aqui, né, mas por causa da projeção, da forma como está sendo representado aqui no plano. Então mede x. Esse aqui mede x, esse aqui também mede x. Esse mede x, daqui até aqui também mede x, e daqui até aqui também mede x. O que totaliza, na realidade, todos esses x aqui juntamente ligados entre si a 4x. Esta linha aqui em azul, aliás, que eu estou fazendo em marrom aqui, ó, ela é perpendicular. Ela faz com aquela área, a área dos quadrados, essa área aqui, ela faz o ângulo de 90 graus. É perpendicular. Então a multiplicação de monômios, se você representar isso em geometria, isso se refere, na verdade, a perpendicularismos. Perpendicularismo de uma reta com uma área. Né?
Da mesma forma, quando você faz aqui, ó, a área do quadrado, vamos escrever isso aqui do ladinho, ó. Quando você calcula a área de um quadrado, o que é a área do quadrado? É a base vezes a altura. Base vezes altura. A base é x, certo? Como você está multiplicando, então pressupõe, por x, pressupõe que o outro x está formando um ângulo de 90 graus aqui, ó, 90 graus. Certo? Aqui é 90. Então, x vezes x, isso fica x ao quadrado, que é o que nós temos aqui. Ó. Muito bem. Então, o que você faz? Você, na realidade, como a gente fez na tela anterior, e que ficou péssimo, né? Na verdade, nós temos isso aqui. Ó. Nós temos os dois quadradinhos e uma linha que é perpendicular a esses quadrados. Agora o que você vai fazer? Você vai fechar eles, né? Vai completar, de modo que ele forme um objeto. Um objeto tridimensional. Aqui não tá lá essas coisas aqui, né? Mas dá para entender, né? Dá para entender. Então aqui a gente vai dividir. Não ficou legal aqui, né? Mas tudo bem. A gente vai fazer isso, na realidade. Aqui. Então vamos completar. E você vai desenha para cima, desenha para cá. Todas essas linhas mais espessas, né? Você acaba desenhando. Então, como aqui é 4 aqui, ó, todo esse comprimento aqui, marrom aqui, ele representa 4x, então você tem 4x's. Em cada um desses x aqui, onde finaliza um x e começa outro, né? E finaliza um e começa outro, aqui você vai levantar perpendiculares aqui também, ó, linha perpendicular. E aqui e você faz a ligação, ó, com a outra linha que você vai fazer também, a partir deste vértice, né? A partir daqui, etc. Então você formou o quê? Formou um paralelepípedo. Esse paralelepípedo aqui ele vai ser dividido, como falei agora há pouco, em 4 partes aqui. Ó. Quando você divide em 4 partes, o que acontece? O que acontece é que o teu paralelepípedo também, por conta de ter dois quadrados, ele é dividido no meio aqui, né? Então ele acaba sendo dividido em 8 partes aqui. Ó. Então veja bem, você tem 8 cubos aqui dentro. Na realidade é o que você tem. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui que temos um cubo. Aqui, ó. Vou pegar esse aqui de trás mesmo. Então aqui é x, não é? Aqui é x. Essa base aqui, ó, também é x. Certo? E esta altura aqui, ó, vai daqui até aqui, ó, também é x. Certo? Então o que você tem? Se aqui é x, aqui internamente também é x. Aqui também é x. Porque essa medida vai ser igual a esta. E esta medida aqui em cima, que é x, também é igual a essa. Esta medida aqui, ó, da altura aqui no início desse cubinho aqui, ó, é x, aqui também será x. Tá? Então, o que você tem? Aqui você tem um cubo. Então, se eu preencher todo esse cubo aqui, ó, vamos tentar ver se eu consigo preencher ele. Nós temos um cubo aqui. Um só. Aqui temos um cubo. E se você reparar bem, nós temos 8 cubos. Aqui tem um, aqui tem outro aqui atrás, um aqui na frente, mais um aqui na frente, são 4. Aqui o quinto, o sexto aqui, o sétimo e o oitavo. Então tu formou 8 cubos. Então por isso que, ao multiplicar 4x vezes 2x², nós temos 4 vezes 2, 8. 8 o quê? 8 cubos. 8x ao cubo. E por que cubo aqui? Porque a gente sabe lá da propriedade da potenciação que a multiplicação de mesma base, base x, né? Mesma base,
que você faz com os expoentes? Expoente aqui deste é 1. Você soma expoente. 1 mais 1, 3. Então o resultado será 8x cubo. E você não tem 8x aqui, 8 cubos aqui, ó, porque esse aqui é o cubo. Um cubo de lado igual a, ó, de lado igual a x. Então tu tem 8 cubos cujos seus lados, ou melhor falando, as suas arestas, né, são iguais a x. Né? Você tem um cubo assim mesmo. Aqui na base dele é x. A profundidade dele aqui é x e a altura dele é x. X vezes x vezes x, olha só. Vamos lá. Como é que se calcula o volume de um cubo? Você calcula o volume de um cubo como produto das dimensões. A dimensão da base vezes a dimensão da profundidade. Escreve. Da profundidade vezes a dimensão da altura. Como é uma multiplicação, veja, aqui de um x para o outro existe uma perpendicular, porque existe uma multiplicação. Desse x para o outro x existe uma outra perpendicular. Então como é que fica? X vezes x vezes x seria x ao cubo, por quê? Porque os expoentes desses x's aqui, é tudo 1, né? Tudo 1, tudo comprimento. Comprimento, comprimento, comprimento. Mas quando você multiplica, o que dá? Essa junção de comprimentos perpendiculares entre si vai dar um sólido, vai dar um objeto sólido do espaço. Né? Um objeto de 3 dimensões, x cubo. Por quê? Olha, veja bem, mais uma vez eu vou fazer. Base, essa aqui, vezes, agora perpendicular a ele, perpendicular, altura, não, profundidade, né? Que é esse daqui, e altura. Ó, e o que você faz? Agora fecha essas linhas. Como é que você fecha? Fecha assim, ó. Vai na mesma direção da profundidade, na mesma direção aqui agora da base, na mesma direção da altura, na mesma direção aqui da altura, aqui na mesma direção da altura, e agora você vai continuar fechando, né? Ó, você tem base de novo, porque é igual a esta. Você tem a profundidade. Aqui também você tem a profundidade aqui. E aqui você tem a outra base, ó. E também porque essa medida aqui é igual a esta, aqui é igual a esta. E você tem as 3 dimensões. Entendido? Compreendido aqui? Então, em resumo, o que nós temos? Base, perpendicular aqui, a altura, que é perpendicular à profundidade. Né? Então, esta aqui é a interpretação geométrica que tu pode ter da multiplicação de 2 monômios, certo? De graus até 3. Acima se a tua multiplicação resultou valores acima de 3, né? Você não consegue mais fazer uma representação geométrica assim de modo... não é possível. Ponto. Né? Não é possível. Então, você apenas abstrai isso. Aí você faz o uso apenas da parte geométrica, aliás, algébrica, da multiplicação algébrica. Digamos que eu tivesse um segundo exemplo, tivesse assim, ó, 3x na quarta multiplicado por 2x na terceira. Isso aqui não tem como representar. Esse aqui dá. Tem 2 cubos. Mas o que é x na quarta em termos geométricos? Não tem representação possível para isso. Não tem. No universo não tem. O máximo que tu tem é considerar ainda uma dimensão adicional, porque nós vivemos em 3 dimensões, né? Comprimento, largura e profundidade. Então, uma quarta dimensão seria o tempo, mas como é que você representa o tempo geometricamente, né? Difícil isso.
Então x na quarta não é possível representar geometricamente. Então maiores que 3 não dá. Mas é possível multiplicar isso algebricamente, sem problema nenhum. Não importa nem o expoente. 3 vezes 2, coeficiente por coeficiente, isso daqui dá 6. X e x são o quê? São bases. Né? Base. Lembrando da potenciação. Então mantém a base, porque são bases iguais. E o que você faz com os expoentes? Você pega e soma. Por quê? Por que soma? Porque existe uma multiplicação. X na sétima. Existe a sétima dimensão? Sétima dimensão, né? Existe? Olha, diz que sim. Né? Em termos de física quântica, coisa do tipo aí, parece que sim. Mas, como você representa isso geometricamente? Não é possível. Só por meio de cálculos que ela demonstra existir. Só por meio de álgebra que você consegue dizer que existe. Certo? Então nós temos um exemplo. Vou fazer mais um exemplo aqui. C. 10x ao quadrado y vezes 4x y cubo. Este aqui, este monômio, o grau do monômio, né, é a soma dos graus de cada variável. Aqui o grau é 4. Grau é 4. Grau 4 tu não representa geometricamente, até grau 3. Este monômio aqui tem grau 3. Por quê? Porque a soma dos expoentes deles aqui 2 e 1, isso aqui é 1, né? Aqui também é 1 no caso. Mas aqui, ó, 2 e 1 dá 3. Então, grau 3. Esse aqui tu consegue representar geometricamente. Esse aqui também é um paralelepípedo, né? Mas, como é que você faz então para multiplicar? Bom, para multiplicar, nós vamos multiplicar o 10 por 4, dá 40. E aí nós temos mesma base, mesmo x aqui, né? X e x, então fica x. Mas x o quê? Como é uma multiplicação de mesma base, soma expoente. Esse expoente aqui dele é 2 e esse aqui é 1. 2 mais 1, 3. Agora temos o y. O y aqui, ó, ele é a mesma variável em cada um desses monômios. Então aqui é y, mesma base no caso, e expoente 1, expoente 3, multiplicação de mesma base, soma expoente. Expoente 4. Isso aqui é o resultado. É simples assim. É claro que nem tudo você vai representar isso geometricamente. Eu fiz um exemplo para mostrar para vocês que é importante você entender que muitas coisas em álgebra você consegue ter uma representação disso geométrica. Muitas coisas em geometria você consegue representar isso algebricamente. Muitas coisas, mas nem tudo. Certo? Na verdade, foi mais um entendimento que uma explicação que eu fiz para que vocês tenham um entendimento de que a multiplicação de monômios na álgebra pode ser entendida mais facilmente, né, sem a aplicação de regras, multiplica isso, tem que ser aí, pronto, acabou, mas utilizando como motivação a geometria. Certo? Podemos ficar por aqui, um grande abraço a todos e tchau, tchau.